Olá, queridos. Olá, meus nobres. Bom dia. Aula de Química. Vamos lá falar um pouquinho de Química, dar continuidade. Estamos continuando no capítulo 2. Agora estou na página 26 do livro. Ok? Hoje nós vamos falar sobre pressão e densidade. Então, nesse vídeo é para explicar a vocês o que é uma pressão e o que é densidade. Devido a esses acontecimentos todos, né, a Covid-16, né, 19, né, esse vírus aí que está atacando o mundo todo. Então está todo mundo sofrendo uma pressão muito grande com relação à cura, à busca da cura, da vacina, o fique em casa, né, os governos, todo mundo está sofrendo pressão. Não é isso? Muito bem. Você também sofre pressão? Você tem pressão dos pais, tem pressão dos professores, você tem pressão dos amigos, né, no intuito de te pressionar um pouco mais para estudar, presta mais atenção, não falta aula, faz determinadas atividades. Percebe que a todo momento nós estamos aplicando esse termo pressão, né? De alguma forma, para identificar alguns comportamentos, algumas características, a gente fala, usa o termo pressão. Lá no trabalho estou sofrendo uma pressão muito grande, né? Na escola estou sofrendo uma pressão muito grande, que são muitos trabalhos para fazer, muita coisa para apresentar. Então são formas de você representar utilizando esse termo pressão, para até um entendimento. Pois bem, só que para nós essa pressão que nós vamos falar sobre hoje, ela tem um conceito mais científico. A ideia da pressão que nós vamos estudar aqui não é exatamente essa. Tá? Ela vai ter outro entendimento, conceito científico. E ele é muito utilizado, esse conceito, para estudo de química e física. Então o termo pressão, o conceito da pressão, você vai estudar tanto na área de química quanto na área de física, a mesma coisa. Isso é uma facilidade. Porque se você entender bem a pressão no conceito químico, vai tirar onda quando falar em pressão lá na física. Porque você já sabe, é a mesma coisa. Beleza? E vocês vão ver que não é tão complicado assim não. Vamos lá, vou pedir para vocês pegarem um lápis. Pega um lápis. Percebe que ele tem o tamanho e tem a ponta. É isso? Eu gostaria que você pegasse o seu braço nessa posição, a ponta do lápis, e apertasse sobre o braço. Calcula a força que está fazendo aqui, para não apertar muito, senão vai machucar. Só para você sentir um incômodo. Está sentindo incômodo aqui? Então, tá dando uma pontadinha aqui, uma fisgadinha aqui, né? Aí eu pergunto, aqui aonde? Exatamente aonde a ponta do lápis está. Ó. É aqui que eu sinto. E se eu apertar mais ainda, eu sinto mais incômodo. É isso? E aonde você sente um incômodo? Exatamente na ponta do lápis. Beleza? Agora eu quero que você mude a posição. Faça a mesma coisa. Agora, procure aplicar a mesma força que tu aplicou aqui. Ó. Calcula mais ou menos mentalmente. Ó. Né? Estou apertando aqui uma intensidade. Então eu gostaria que você fizesse essa mesma intensidade, mas com a posição do lápis diferente. Pega o lápis, deita ele aqui. E aperte do mesmo jeito que tu apertou antes. Agora eu te pergunto. Aonde incomodou mais? Na posição A, nessa primeira posição, onde a pontinha do lápis só toca no seu braço, só a ponta. Ou na segunda posição, vamos chamar de B, onde todo o lápis toca no seu braço. Aonde incomoda mais? Lembra que eu pedi para você fazer a mesma força aqui? Agora eu faço um desafio, aperta mais, com mais força aqui no teu braço. Aperta bem. E aí? Mesmo assim, aonde incomodou mais? Na primeira ou na segunda posição? E aí? Eu sei o que tu vai falar. Tu vai falar na primeira posição incomodou mais. E olha que eu nem apertei tanto. Mas doeu? Já senti incômodo. E nessa segunda posição, onde eu botei o lápis deitado, ó, eu apertei até com mais força. E não incomodou. Você viu? Isso é pressão. O resultado disso é pressão.
Então isso é entendimento de pressão. Agora vamos tentar desmembrar esses entendimentos. Vamos lá. Voltando ao exemplo inicial. Aqui, ó. Observe comigo. Lembra que eu falei? Mantenha a mesma força, tá? Agora, aonde o lápis está encostando no meu braço? Perceba? Somente a ponta, né? Legal. Então, toda a energia que eu estou transferindo da minha mão, né? Quando eu aperto o lápis, eu estou transferindo uma energia da minha mão para o lápis. Aí o lápis pega essa energia e vai transferir para onde? Aonde ele está encostando. No meu braço. Então toda a energia, ou podemos entender, toda a força que eu estou fazendo no lápis, ela está sendo distribuída ou transferida para o meu braço. Mas somente por um ponto, que é o contato da ponta. Então isso quer dizer que nesse pontinho aqui, ó, que ele encosta, recebe toda a energia que eu estou dando, ou toda a força que eu estou aplicando, ela é somente transferida para um ponto do braço. Então esse pequeno ponto está recebendo muita energia, ou muita força, por isso que eu sinto incômodo, começa a doer. Então eu digo que a pressão aqui é maior, porque doeu mais. A pressão do lápis sobre o meu braço foi maior, porque doeu mais. E quando eu faço assim, ó, observe que a força é a mesma. Mas eu te pergunto, aonde o lápis está encostando no meu braço? Observe. Todo o lápis. Então, ou seja, toda essa área de extensão aqui, ó, de contato, está encostando no lápis, no braço. Então, toda a energia que eu jogo para o lápis, ele transfere para onde? Para toda essa região de contato. Então a área de contato é maior. Então você consegue distribuir a energia por toda a extensão de contato. Se você distribui para toda a extensão, em cada ponto vai receber pouquinho. Percebeu? Se colocar valores, por exemplo, se eu digo que eu estou jogando 10 e o contato é um ponto, então eu pego todo 10, jogo para um ponto só. Esse único ponto recebe quanto de energia? 10. Agora, se eu digo que a área é maior, vamos dizer que eu tenho 10 pontos aqui, ó. Estendi, dividi o lápis em 10 partes. Então são 10 pontos. Beleza? Se eu jogo uma força de 10, quanto meu braço está recebendo? Recebe 10, mas não é em um único ponto. Em 10 pontos. Então, na verdade, cada ponto recebe 1. Lembra que um ponto recebe 10. Agora, um ponto recebe 1. Pensando em números, quem tem mais? Onde um ponto recebe 10, comparando com o outro ponto que recebe 1. Então, o que você fez? Você pegou essa quantidade de 10, dividiu em 10 partes. Cada parte ficou com 1. É tranquilo. Agora, quando você pega uma parte e receber 10, sufoca. Né? Sente o incômodo. Então a ideia da pressão é isso. É quando você faz uma força no corpo e essa força tem um contato maior, uma área de contato maior ou área de contato menor. Percebeu? Estou falando de área de contato, é o espaço que você usa. Então a ideia de pressão é isso. Quando você aplica a força no corpo e essa força é distribuída em determinada área. Isso é pressão. Calma, a gente vai pegar um outro exemplo de pressão que fica legal para vocês. Panela de pressão. Todo mundo tem em casa? Mas por que panela de pressão? Vamos lá. Coloca água e feijão na panela de pressão. Todo mundo sabe que vai cozinhar muito rápido. Na panela de pressão é rápido. Essa é a função da panela de pressão, fazer o cozimento mais rápido. Pois bem, agora como é que funciona ali dentro?
Lembra que nos vídeos anteriores falamos de temperatura? Nós vimos que a temperatura é o grau de agitação das moléculas. Mais agitadas, temperatura alta. Menos agitada, temperatura baixa. E o que é a agitação da molécula? As moléculas começam a agitar quando recebem calor. Então vamos lá, olha dentro da panela de pressão, tem água e feijão, está no fogo, então está recebendo calor. Quando esses elementos lá dentro, água e feijão, começar a receber calor, eles vão começar a criar agitação, né? Aumentando a temperatura em função dessa agitação molecular. Quanto mais calor, mais agitada ela vai ficar, maior a temperatura. Agora, essas moléculas dentro da panela, elas vão agitar. Agitar é entrar em movimento. Quando ela sair, receber calor aqui desse lado da panela e começar a se agitar, ou seja, entrar em movimento, ela vai correr. Então, quando ela chegar lá no outro lado, o que vai acontecer? Vai bater na panela. Ela bate ali e volta. Quando chega aqui, bate de novo e volta. Quando chega lá, bate e volta. Vocês estão percebendo? Ela está agitando, mas continua ali dentro. Ela não tem para onde sair, porque a panela está fechada. Então, se ela continua ali dentro, essa agitação aumenta. Porque ela bate e volta, muito rapidamente. Então, essa agitação molecular muito rápida vai te dar a ideia da temperatura alta. Como ela está ali dentro, ela está batendo na parede, ó, ela está recebendo a energia que está agitando. Ela vai e bate. Bateu, contato. Olha, força e contato. Bateu ali, força e contato. Força sobre um contato, contato é área. Você tem uma pressão ali. Lembra que eu falei que pressão é uma força sobre uma área qualquer de contato. Agora imagina centenas de moléculas batendo, milhares de moléculas batendo. Nós estamos pensando em uma só, né? Ela vai, bate e volta. Pressão na panela, na parede. Ela volta, bate de novo na parede. Pressão na parede, ó. Agora imagina milhões de moléculas fazendo isso. Você vai ter uma pressão muito mais alta. Porque maior quantidade de corpo, maior agitação molecular, contato, força e contato, pressão. Então tem muita pressão ali. Por isso que a pressão ali dentro é muito grande, porque essas moléculas ficam vibrando muito. Cada molécula vai gerar uma pressão. E eu tenho infinitas moléculas dentro. Panela de pressão. Então, vamos lá. Como eu defino a pressão? Olha o livro te dá uma definição bem simples. Vai lá na página 26 e olha lá em cima, pressão. Olha que coisa linda, cara. É a razão entre força exercida sobre uma determinada superfície e a área da superfície. Traduz. É a razão entre a força. Então, vamos lá. Tu faz uma força sobre uma superfície e a área da superfície, que é a área de contato, é onde o lápis encosta. Ó. Força e área. Força sobre área. Força sobre área, quando ele faz razão, né, um pelo outro, pressão. Então a relação entre força e área me dá o resultado de pressão. Se eu fosse calcular matematicamente, olha só, traduzindo esse conceito, é a razão entre força e área. Vamos imaginar que você faz uma força de 10. Ela atua numa área de 2. Olha só. Força é 10, área é 2. Quanto vale a pressão? Força sobre área. Ridículo, né? Força 10, área 2, 10 por 2, 5. Pressão 5. Ficou claro? Matematicamente falando, fica fácil calcular. Uma divisão. Dividindo área, é força sobre área. Beleza? Agora, conceitualmente, pressão é a força que você exerce em um corpo qualquer e a área de atuação dessa força, ou seja, aonde essa força atua. Pressão. Agora vamos analisar o que dá para alterar as variações aí.
Se a área for menor, aqui ó, lembra da área menor? Ó, ponta do lápis encosta no braço num espaço menor. Então a área de contato é menor. O que acontece com a pressão é maior, o incômodo é maior. Então a área menor, pressão maior. Quando a área é maior, olha a área de contato agora, espaço maior. Área maior, pressão menor. Show? Matematicamente falando, diria que são inversamente proporcionais. Se eu diminuo a área, eu aumento a pressão. Se eu aumento a área, eu diminuo a pressão. Lembra que eu estou mantendo a força constante, lembra que eu falei? Mantenha a mesma força, só para tu sentir incômodo. Você percebe que uma situação dá mais incômodo que a outra. Por que dá um incômodo, aquela dorzinha? Área de contato. Então é a área que te dá esse incômodo. Área menor, pressão maior. Área maior, pressão menor. Show? Isso é pressão. Então sem pressão nenhuma. Dá uma analisada nesse capítulo aí. Página 26, dá uma lida aí. Te dá alguns exemplos ali, legal. Ficou claro? Grande abraço. Estudem. Meus nobres, ótimo estudo a vocês. Próximo vídeo. Daqui a pouco eu vou falar sobre o próximo vídeo. Dando continuidade ao capítulo 2. Grande abraço, bons estudos.